Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a alegria e a irreverência dos Mamonas Assassinas. Nem parece, mas já fazem 25 anos do trágico acidente com os Mamonas Assassinas. E essa reflexão de hoje, mais do que artística e cultural, é também filosófica e até política, num sentido mais amplo, né? Então é bem interessante que vocês assistam. Bem, a perspectiva que eu vou dar hoje, principal, sobre a questão dos Mamonas Assassinas, é colocar os Mamonas no seu tempo, né? Explicar como eles foram um fenômeno do seu tempo, né? Porque as coisas elas acontecem num tempo e espaço. Isso é importante a gente entender, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, sei lá, se tivessem surgido antes disso, ou se tivessem surgido hoje, por exemplo, provavelmente eles não teriam feito o mesmo sucesso que eles tiveram, não teriam a mesma simbologia que eles tinham naquele período. Talvez eles nem tivessem feito o que eles fizeram naquele período, né? Tanto antes como depois. É importante a gente entender mais ou menos. Bem, como eu disse, os Mamonas Assassinas foram uma febre dos anos 90, simbolizavam aquela sociedade brasileira dos anos 90. Que sociedade brasileira era essa, né? Era uma sociedade que havia saído da ditadura, estava ali ainda saboreando uma idade que tinha muita uma coisa de esperança, de visão do futuro, né? Aquela coisa, uma alegria, né, por ter saído da ditadura, uma ideia de liberdade. E os Mamonas têm muito essa coisa de liberdade e até de certa libertinagem, né? E veja, os Mamonas eles fizeram músicas que pelo menos foram um fenômeno muito forte entre as crianças, por exemplo. Então, o que é um pouco irônico, né, dado o teor fortemente sexual e satírico de suas obras, né? Mas as crianças foram muito envolvidas, né, também pelos Mamonas. Não que os adultos, os adolescentes não tenham gostado ou curtido, mas foi uma febre ali, acho que até mais forte entre as crianças. Porque era bem engraçado como eles se vestiam, né? Se vestiam de mulher, eles faziam aquelas loucuras. E como eu falei, tinha um teor sexual também, engraçado, né? E olha a sociedade como era, né? Eles tinham saído de uma ditadura militar e tava aquela ideia de, pô, vamos se libertar de tudo. Então aquela coisa bem de libertinagem até mesmo, né? Aquela coisa de liberdade total, né? Falar sem censura e tal, né? Então o Brasil teve a censura até 88, né? Que foi quando veio a Constituição e mudou e acabou com aquela coisa de censura que tinha na época. Então, sabe, era liberdade assim, quase que total, né? No sentido de poder falar o que quiser, pensar o que quiser, essa coisa. Então, esse aspecto está ali muito contido nos Mamonas. Por isso que nos anos 80 não teria dado certo, né? Assim, claro que surgiram alguns tom satírico, engraçado, mas tinha ainda uma certa censura que não permitia, né, a coisa chegar no nível que chegou os Mamonas Assassinos, né? E hoje também não seria possível, porque hoje também tem muita aquela coisa, né, que, bom, esse termo as pessoas, talvez muitas pessoas não gostem, mas para facilitar o entendimento, essa ideia de que o pessoal fala, né, politicamente correto, essa coisa de, pode dizer, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, que vai ferir isso, vai ferir aquilo. Então esse excesso de cuidado, né, que não tinha naquela época, né, nos anos 90, banheira do Gugu, apresentadoras ali de programas infantis com roupas curtas, sensuais. Então havia um ambiente totalmente diferente de hoje. Uma forte conotação sexual em coisas infantis, por exemplo. Hoje eu acho que seria muito criticado, né? Coisas desse tipo, muita coisa sendo revista, inclusive hoje em relação a isso e tal, né? Muito debate, muita discussão. Na época não tinha isso. Na época era uma coisa, liberdade total nesse sentido, praticamente, né? Então, gente, tem muito isso, né? Então, trazendo agora a questão dos Mamonas
para a questão política, já até citei um pouco aqui, né, falando da questão da censura, mas havia essa ideia de esperança, né, da democracia, de liberdade, toda essa ideia que eu acho que os Mamonas traziam, essa irreverência, essa alegria, essa felicidade. O país parecia viver um momento de esperança, ainda com todas as suas contradições, mas se sentindo esperançoso em relação ao futuro, né, feliz, porque a esperança ela gera um tipo de felicidade, né? A esperança ela gera uma felicidade porque você cria uma expectativa boa sobre o futuro. E isso é muito diferente do que temos hoje, né? Tanto que hoje você não vê muita coisa sendo feita hoje no cenário artístico, musical, cultural, que traga essa ideia de felicidade, de esperança. Isso é muito difícil, principalmente pelos tempos que vivemos. E outra que é essa questão, né, de não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com aquilo, não sei o que, grupos, né? Esses grupos, principalmente identitários, tem muito isso, impossível imaginar um fenômeno como o dos Mamonas Assassinos hoje em dia. E uma outra é que os Mamonas Assassinos, um dos fatores pelo qual, além da questão da tragédia, né, tinham sido um fenômeno e morreram ali rapidamente, né, tragicamente. Mas um outro aspecto que eu acredito que seja muito importante para a gente poder entender por que eles são reverenciados até hoje, o fato deles gerarem uma certa nostalgia, gente. Há uma nostalgia do sentimento, daquela coisa dos anos 90, daquela liberdade, daquela esperança que se tinha no futuro do país, e que hoje, para a grande maioria, eu acredito se perdeu, ou pelo menos anda em baixa aí. Então, é tentar recuperar, seria uma forma, né, psicológica, tentar recuperar esse sentimento no futuro, essa alegria, essa liberdade. Eu acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais os Mamonas são tão lembrados, tão reverenciados até hoje, né? E é por isso também que não gera um sentimento ainda de dor maior pela perda deles. Então é isso, gente. Um abraço a todos e até mais.